O Brasil perdeu espaço e caiu 7 posições no ranking mundial de competitividade em 2026. Um estudo feito pela Fundação Dom Cabral em parceria com o Instituto IMD coloca o país na 65ª posição em uma lista de 70 economias. É o pior patamar dos últimos anos. Para piorar, a produtividade do trabalhador brasileiro continua também baixa. No primeiro trimestre desse ano, a produtividade por horas trabalhadas recuou 0,5%. Para entender o impacto desses números, a gente conversa agora com a Juliana Inhas, que é a professora de Economia do INSPER, que já está aqui com a gente. Professora, sempre muito bem-vinda, sempre muito bom bater um papo contigo. Bom dia. Oi, Débora, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Professora, vamos lá. A gente tem o Brasil caindo nesse ranking de produtividade. E no momento em que a gente tem o mercado de trabalho superaquecido, a gente está em patamares muito baixos, né, de desemprego. Como explicar essa dicotomia, né? O que significa que os empresários, o setor produtivo, enfim, eles estão contratando mais pessoas para poder compensar, talvez, uma necessidade de melhorar a produtividade, é isso? É isso mesmo, Débora. Na verdade, quando a gente pega, né, esses dois fatos que você mencionou, é importante a gente lembrar que produtividade e competitividade são coisas diferentes. Né? Produtividade é o quanto a gente consegue, de fato, melhorar, né, em termos de eficiência o processo produtivo. Então, é o quanto que eu consigo entregar mais com aquilo que eu já tenho, geralmente de mão de obra, né, e capital que a gente dedica a essa produção. A competitividade, por outro lado, é o quanto a gente consegue manter esse processo e esse ambiente de crescimento econômico, gerando, claro, benefícios para a sociedade. Quando a gente olha o Brasil hoje, e seu apontamento ele é muito comum no momento atual, né, nos últimos tempos, na verdade, porque realmente, quando a gente olha para o mercado de trabalho, ele está muito aquecido. Então, esse aquecimento do mercado de trabalho dá a impressão, né, e cria essa sensação de que nós estamos crescendo e realmente estamos, relativamente pouco, mas estamos. Mas vem esse outro questionamento. Mas por que a nossa produtividade é baixa? E na prática, a nossa produtividade hoje ela está caindo, né? Que é o que a gente está vendo, porque a gente não está conseguindo crescer com o aumento da eficiência, ou seja, a gente não tem hoje na economia brasileira um processo, uma forma de enxergar, né, esse crescimento econômico e esse aumento, né, da quantidade de pessoas trabalhando, levando em consideração também aquilo, essa produtividade que essa sociedade entrega. A gente, na verdade, cresce com a demanda. O crescimento aqui no Brasil ele é muito explicado pelo aumento do fator de produção, né? Então a gente coloca mais gente para trabalhar, mas a gente não está conseguindo fazer com que esse trabalho seja mais produtivo, né? E isso tem muito a ver com tecnologia, com inovação, com a forma como você prepara essa mão de obra para produzir mais, né? Então, infelizmente, o que a gente está vendo no Brasil é um crescimento muito estimulado pelas necessidades da sociedade, a demanda crescendo e a gente faz então com que essa mão de obra entre mais no mercado para conseguir produzir, mas infelizmente, como a gente está vendo por esses dados, isso não significa que a gente esteja produzindo melhor ou que a gente esteja se tornando, infelizmente, mais competitivo. Professora, quando a gente, quando o Brasil aparece, né, num ranking como esse de competitividade, perdendo tantas posições, a tendência, claro, é atribuir culpa também às questões tributárias, também à burocracia, tudo isso acaba, obviamente, impactando, a gente sabe também. Mas qual que é o peso da gestão dentro das próprias empresas nesse ponto de competitividade? A gente está olhando pouco para essa produtividade dentro da porteira? Sem dúvida, Débora. A gente tem que lembrar, produtividade não é um elemento que depende só do governo. Né? Porque, na verdade, a gente tem sempre uma tendência, né, de tentar achar aí quem é o culpado dentro dessa história. E sim, né, a burocracia é um ponto muito desfavorável
a competitividade, né? Dado que competitividade, então, é essa capacidade de crescer ao longo do tempo, a gente tem sim dificuldades de crescer, porque as regras aqui mudam muito fácil, né? Então, você tem mudanças ao longo do tempo que prejudicam a previsibilidade. A gente tem as dificuldades naturais da própria burocracia, né? A gente tem as questões de conjuntura econômica, né? Porque isso também piora a capacidade das empresas tentarem, então, pensar como vai ser o futuro, né? Se programarem, né? Criarem as suas expectativas. Às vezes elas criam e, infelizmente, as expectativas não são boas. Então, isso também tira um pouco aí da competitividade do país. Mas eu acho que você toca num ponto muito importante, que é o fato de que não é só o governo que é responsável por criar essa competitividade, né? As empresas no Brasil, elas também têm muito a sua parcela, a sua responsabilidade dentro dessa história. E aí a gente tem que lembrar que sempre que a gente tem, por exemplo, uma ação do governo, um programa que beneficia, né, algum setor da indústria, alguma área específica, né, no processo produtivo, infelizmente a gente não consegue ver, por inúmeros motivos, e na maior parte das vezes, essa indústria ela entendendo isso como um incentivo, por exemplo, a inovar, a buscar outras formas de produção. Então, sim, também tem uma responsabilidade muito grande do próprio setor produtivo, que muitas vezes também, e talvez por conta da compreensão equivocada dos incentivos, ou até dos próprios incentivos que as políticas públicas às vezes dão, esses produtores, nesse caso, não se posicionam talvez da forma como nós esperaríamos, né? Então, sim, tem uma questão de gestão que também é forte, existe uma participação, claro, do próprio setor público, da própria política econômica, né, que estimula ou não esse tipo de competitividade, mas infelizmente, como você mostra, é isso que nós estamos vendo, né, um Brasil que cai nesse ranking de competitividade, que nesse caso, né, isso não significa que nós estamos competindo no melhor estilo, estrito da palavra, com essas economias, mas isso significa que certamente eles estão fazendo muito mais do que nós nesse quesito competitividade. Nós estamos ficando para trás. Agora, professora, tudo isso acontece bem no momento em que a gente também tem um debate muito forte sobre a redução da jornada de trabalho. E esse debate sobre a redução da jornada de trabalho, ele sempre costuma partir da premissa de que menos horas podem gerar trabalhadores mais produtivos, né? Isso é o que a gente tem ouvido bastante, daqueles são mais defensores, inclusive, da PEC, do fim da escala 6x1. Mas quando a gente olha para essa realidade brasileira, faz sentido, nesse momento, discutir o tamanho da jornada de trabalho antes de resolver gargalos que impeçam o ganho de produtividade? Débora, eu vou responder a sua pergunta recorrendo, inclusive, às evidências que a gente tem sobre as pesquisas nessa área, né? O que a experiência internacional mostra é que os países, no geral, eles primeiro, né, passam por aumentos de produtividade que são, claro, estimulados por políticas públicas, enfim, por uma melhoria no ambiente de negócios, e existem vários caminhos para chegar a esse aumento de produtividade, para depois pensar em reduções de escala. Porque realmente parece pouco produtivo nesse caso, né? Parece pouco frutífero a gente tentar fazer uma redução primeiro de horas trabalhadas, para depois pensar em como é que você torna as horas que estão sendo trabalhadas, que sobraram ali, né, para esse trabalhador, como a gente torna essas horas mais produtivas. Então, honestamente, me parece pouco viável até fazer isso, porque a gente também já tem documentações sobre isso, embora esse ponto não é tão consenso aqui no Brasil, mas a gente já tem várias evidências, né, de que talvez essa redução da jornada, se não for traduzida em ganhos de produtividade, ela acaba aumentando os custos, e esse aumento de custos gera as pressões inflacionárias, enfim, pode inclusive piorar o contexto onde hoje esse trabalhador se insere. Então, de fato, eu acho que né, a gente tem falado muito isso nos últimos tempos, é uma pauta muito relevante, socialmente muito importante, acho que ninguém discorda
discorda disso, mas talvez o momento de se fazer isso deveria acontecer num cenário onde a gente já tivesse aí alguns tipos de ação que levassem ao aumento da produtividade. Não é o que nós estamos fazendo, né? Então a gente está, na verdade, tomando hoje, infelizmente, um caminho inverso, apostando que essa redução da jornada vai levar a aumentos de produtividade, quando os aumentos de produtividade surgem, como eu já mencionei, por outros canais, né? E aqui, brevemente, eu citaria como os principais desses canais: tecnologia, inovação, melhorias nas formas de gestão e, claro, educação, qualificação, que ainda que muitos achem que vem em menor grau, é um ponto importante a se colocar nessa história. E só para concluir, a gente tem que lembrar que produtividade não é um fator que aumenta do dia para a noite. É uma construção, né? É uma aquisição, né? Literalmente é uma construção de melhorias de eficiência que acontece ao longo do tempo. Então, é um processo no qual nós precisamos embarcar se a gente realmente quer que medidas como essa, em algum momento, tenham algum tipo de efetividade dentro da economia. Excelente explicação, professora Juliana Eaz, professora de Economia do ISP. Sempre muito bom conversar contigo. Obrigada. Boa sexta-feira, bom final de semana e até uma próxima. Obrigada, Débora. Ótimo dia para vocês e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.